Bom dia a todos, boa tarde a todos. É mais uma vez que estamos aqui com alegria, compartilhar estudo com vocês, aqui na nossa querida casa, no Núcleo Chico Xavier. Nosso estudo de hoje é um estudo, eu diria que é muito lindo. Trata-se das questões 489 a 521 do Livro dos Espíritos. Eu vou aumentar aqui para a gente poder olhar juntos. E fala sobre o anjo da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Vamos fazer a nossa prece, pedir a Jesus. Esteja conosco, Senhor, neste momento, para que possamos receber todas as melhores vibrações possíveis e que possamos sair daqui, Senhor, melhores do que quando entramos. A frase de Chico Xavier diz: cada um de nós possui um espírito protetor que nos ampara e nos aconselha. Sabemos que nunca estamos sozinhos. E a página de preparo, eu gostaria de ler com vocês. É uma página que eu busquei do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, de Neio Lúcio, intitulada A Razão da Dor. E essa página ela tem muito a ver com aquilo que nós vamos estudar hoje. Por isso, a minha busca por ela, né? Minha vontade de trazê-la aqui para o nosso estudo. Então, é a razão da dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar ao mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora olhar firme e considerou: a razão da dor humana procede da proteção divina. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto não raro traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternamente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar, a asilar-se nos braços maternos, sem afastar-se do protegido dia e noite. Deu-lhe as primeiras lições da palavra e em seguida orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever, a cantar. Afastava-o hora a hora de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte, soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito. Bem através de mil modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar, da água, da vestimenta, das palavras. Vezes por conto, salvou do erro, do crime e dos males sem remédio
que o atormentaram os pecadores. Ao amanhecer, o Pai Celestial acorria atento, preparando-lhe o dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. E ao anoitecer, postava-lhe sobre a cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com um paterno cuidado para as 12 instruções espirituais nos momentos do sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções, a situar-se em trabalho digno e respeitável, clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior, estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provou, menosprezando a lei do amor, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando o anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro sabugo tutelado, endurecido por excesso de regalia, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher de valores da paciência, da humildade, do amor, da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta, esperava Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriu, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Então, meus amigos, eu gostaria apenas de reforçar com vocês que durante esta lição, Jesus nos mostra algumas características importantes desse anjo. Nessa lição, esse anjo, ele vem por ordem de um eterno Pai, do Pai maior, ele vem por ordem de Deus. Normalmente, ele vem estar conosco desde o nosso nascimento, assim como diz a lição de Jesus, assim como Jesus fala para a gente. Ele não se afasta do protegido, ele está sempre conosco, de hora em hora, e nos afasta das influências perniciosas, sopra nos nossos pensamentos, ideias iluminadas. Sempre está nos oferecendo socorro imperceptível, medicamentos invisíveis, através do ar, da água, do vestimento das plantas. Né? Ele está conosco ao amanhecer, preparando o nosso dia, nossa respiração, na alimentação, no pensamento, vigiando os nossos passos, isso tudo com muito amor. E à noite, todas as noites, ele nos ampara o nosso sono. Posta-se na cabeceira, amparando o nosso corpo. Isso tudo com um cuidado paternal. Esse cuidado todo está muito relacionado a aquilo que nós estamos, aquilo que nós, como espíritos, estamos propensos a estarmos aqui. Esse cuidado todo é para que a nossa missão, como espíritos encarnados, possa ser executada, possa ser realizada dentro das nossas propostas, já agendadas, já escritas antes da nossa encarnação. Então esse anjo vem.
Agora, muitas vezes a gente nem se lembra dele, muito menos de agradecer a algumas coisas boas que possam nos acontecer ao dia. Então, Jesus fala um pouco desse anjo. E essa lição, ela vai mostrar para a gente justamente aquilo que os espíritos mostram a Kardec durante a descrição dessas questões, né? Falando que a missão do espírito protetor é a missão de pai para filho, a de conduzir, guiar, proteger, estar sempre pronto a dar conselhos, consolar. Mas para isso é óbvio que nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Nós precisamos manter um laço, né, de comunicação com esse nosso anjo protetor. E esse espírito está ligado com a gente desde o nosso nascimento, sim. E muitas vezes vão seguir conosco até depois do nosso desencarne. E muitas vezes também podem terem estado conosco antes mesmo da nossa encarnação. Então, normalmente nós conhecemos esses espíritos. No plano espiritual, com certeza, talvez. Com certeza ou talvez, né? A missão do espírito protetor é voluntária, sim. O espírito é obrigado a velar por nós porque aceitou essa tarefa, veja. É uma tarefa que ele aceita e à medida em que ele aceita, ele faz com carinho, ele faz com amor, ele faz desprendido de qualquer outra intenção que não seja de auxiliar, de amparar. E na questão 495, Kardec pergunta: o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Veja, o espírito protetor nunca nos abandona. Ele pode até se afastar um pouco, principalmente quando vê que os seus conselhos não são úteis e que existe uma forte vontade do protegido de se submeter a uma influência de espíritos inferiores. Mas ele não nos abandona. Ele sempre encontra uma forma de se fazer ouvir ou de se mostrar presente. E muitas vezes, quando estamos assim numa situação difícil, a gente também pode chamá-los, chamar pelo nosso anjo protetor, para que ele possa nos orientar naquele momento. Nessa mesma pergunta, Santo Agostinho coloca para a gente algumas considerações que eu achei lindas, né? Santo Agostinho diz assim: há uma doutrina que deveria converter os incrédulos por seu encanto e por sua doçura. Que doutrina seria essa? A dos anjos da guarda. Por ser tão doce, né? Por ser tão encantadora, era uma doutrina que poderia aproximar muito mais os espíritos encarnados dos seus anjos da guarda. Pensar que tendes sempre o vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar na escalada da montanha escarpada do bem, que são amigos devotados, firmes, né? Que as mais íntimas ligações que se possam contrair na Terra são superiores a essas ligações que nós contraímos na Terra de amizade, esses amigos, né, que nós temos aqui encarnados, já são, nossa, como é bom, né, a gente ter amigo encarnado. Imagina os nossos amigos, o nosso amigo protetor tem uma ligação ainda maior conosco. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Ter sempre esse amigo ao nosso lado? Esses seres ali presentes, ali estão por ordem de Deus. Então, o que vem de Deus vem sempre para o nosso bem, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Né? Deus nos quer sempre o melhor. Que os colocou no vosso lado, ali estão por seu amor. Sim? E cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Porque não deve ser fácil para o nosso espírito guardião, né? Vamos pensar.
E Santo Agostinho continua: onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco. E ele coloca: nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que vos podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Eu fico pensando como seria bom, né, se todos estivessem em situações em cárceres, em hospitais, solitários, pudessem ter a noção, pudessem ter a clareza, pudessem ter a informação de que há um anjo que, que vela por eles e que eles não estão sozinhos. E Santo Agostinho fala: interpelai vossos anjos da guarda, converse com ele. Falem com ele, demonstrem os vossos anjos, né, esse contato, esse laço estreito. Estabelecer entre vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. É como se cada dia a gente acordasse e falasse: oi, bom dia, meu anjo da guarda. Oi, boa noite, meu anjo da guarda. Olá, meu João, tudo bem? É algo que te aproxima. E é óbvio que para ouvir nosso anjo, a gente precisa estar apenas conectado com o nosso coração, com o nosso pensamento. Ângela de Ângeles, em Mensagem da Luz, ela fala assim: os anjos guardiães são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Olha que lindo, são guardiões. Os anjos guardiões são embaixadores de Deus. Embaixador de Deus, né? Depois ela fala: são estrelas formosas que iluminam as noites das almas e atendem às necessidades com unção e devotamento inigualável. Na questão 497, Kardec pergunta: o espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que lhe quisesse mal? E os espíritos respondem: existe a união dos maus espíritos. Sim, nós sabemos disso. Óbvio, sempre existe, né, essa ação dos maus espíritos a fim de neutralizar a ação dos bons espíritos. Mas, se o protegido quiser e mantiver seu pensamento voltado para o bem, sempre dando força ao seu bom espírito, ao seu espírito guardião, ele jamais estará propenso à ação dos maus espíritos, porque ele estaria formando, né, uma aura positiva ao seu redor. E aí reforçam os espíritos na questão 498. O que acontece quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida? É por impotência desse espírito protetor? Não. Como a gente viu na 497, é por desleixo nosso, é por orgulho nosso. Então, o desleixo, o orgulho do homem que dão força a esses maus espíritos, né? Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Quando em alguma situação sentimos, em algum momento, que há um engrandecimento da nossa vaidade, do nosso orgulho, em alguma situação, de imediato, se conseguimos enxergar essa situação, que façamos uma parada, que mantenhamos o nosso foco, vamos respirar naquele momento e vamos pedir aos nossos espíritos protetores que nos fortaleçam, que nos desviem daqueles pensamentos, né? Então, bons pensamentos que lhe sugerem sempre os bons espíritos, mas que infelizmente eles não são ouvidos se nós não fizermos a nossa parte, né? Aí vem a questão 500, que é uma questão muito linda quando eu comecei a ver, quando eu comecei a ler,
eu fiquei assustada e depois fiquei bem feliz, né? Ela pergunta assim, Kardec pergunta, chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Eu pensei, nossa, vai chegar um momento em que eu não vou ter necessidade do meu anjo da guarda aqui encarnada? E aí a resposta vem, sim. Eu falei, meu Deus, será que eu não vou ter mesmo a necessidade desse meu anjo? Os espíritos continuam, sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo. Eu falei, pronto, quando é que eu vou ser capaz de me guiar, né? Como chega um momento em que o estudante não mais precisa do mestre. Eu falei assim, não sou eu. Eu falei, eu não sou essa pessoa, né? É o meu espelho, eu encarnada não sou essa pessoa. E no final os espíritos nos brindam, né, com uma frase, porque para mim é um brinde, mas isso não acontece na Terra. Aí eu respirei fundo, falei, ai meu anjo da guarda, que bom que você vai estar sempre por aqui. Olha só como é penosa realmente a missão do nosso anjo da guarda. Pelo menos o meu deve estar, ele deve estar bem enlouquecido, né? Da maneira bem enlouquecido no bem comigo, né? Então, estamos aqui sempre, eles estão sempre conosco, vão estar sempre, porque na Terra nós precisamos do nosso anjo da guarda. Na 501, por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva, ou seja, não se mostram? Por que o anjo da guarda não aparece em alguns momentos e, né, não aparece, entre aspas, e não me tira de situações? Porque ele mesmo não faz a ação por mim, de me mobilizar, de me tirar de algumas situações em alguns momentos. Bom, isso é claro, porque se estamos aqui com a finalidade de progredirmos espiritualmente, nós precisamos de uma coisa chamada livre-arbítrio. E os anjos, a ação dos anjos protetores, dos espíritos superiores, eles não interferem, né, no nosso livre-arbítrio. Eles sim nos orientam, através dos nossos pensamentos, eles nos dão, né, através das nossas intuições, nos dão alguma direção, mas contamos sim com seu apoio, mas nós é que agimos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Porque se não tivéssemos a responsabilidade, a gente não evoluiria na nossa senda espiritual. Então, não vendo quem o ampare, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. Então, nós precisamos nos vigiar. Nós precisamos agir, né? Fazer por nós. Na pergunta 502, o espírito protetor consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Experimenta com isso algum bem para si mesmo? Sim, sim, é um mérito que é levado em conta, ele é um espírito superior, ele ainda está, né, ele está em evolução, apesar de ser um espírito superior, isso vai sim agregar para ele, até mesmo para garantir a sua felicidade, né? Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados com sucesso, isso é muito bom. E ele é responsável quando não consegue? Não, porque ele fez, sempre vai fazer o que ele pode, né? O que ele puder fazer, ele vai fazer. Então, jamais seria por responsabilidade do nosso anjo guardião, quando alguma coisa nos falha, né? Quando nós falhamos, né? Talvez, conosco mesmos. E outra coisa, na questão 503, ele fala que o nosso anjo, ele não sofre. Ele sofre com os nossos erros, sim, né? Mas a angústia desse sofrimento não se compara com a angústia de um sofrimento paterno,
vamos supor, uma situação de encarnado para encarnado, porque ele sabe que o que hoje não aconteceu de bom, amanhã se fará, que existe um outro momento. Então, a gente ainda tem essa possibilidade, né? O nosso anjo sabe, sempre quando nós não temos assim, a capacidade para realizar alguma tarefa em uma determinada situação, a gente não está decepcionando o nosso anjo da guarda, né? O nosso espírito protetor. Bom que a gente faça de melhor, mas nós não somos essa perfeição ainda, né? A questão 504, 505, ela fala muito sobre a questão de como conhecer, de como invocar, de como chamar esse meu espírito, esse meu anjo, né? Que nome eu dou a ele? Eu dou o nome que eu quero, né? Eu dou um nome que eu tenho mais afinidade, aquele que me inspira mais confiança, aquele que eu acredito assim, que esteja mais próximo dentro dos meus conhecimentos. Por exemplo, você pode chamar de Francisco, porque você gosta de São Francisco, você pode chamar de anjo protetor, não dá nome nenhum, você pode chamar de meu anjo da guarda, meu anjo da guarda, então dá o nome que quiseres, né? De um espírito superior, pelo qual tem de simpatia e veneração, o vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem, né? Se assistem mutuamente. Então, é uma relação que não existe, não tem nome, ele não existe um nome especificamente. E se porventura, na 505, né? Se porventura tivermos aí algum tipo de comunicação, normalmente as comunicações que são psicografadas ou dadas por escrito, ou um espírito superior passa uma comunicação, ele pode deixar um nome de um espírito protetor que seja mais fácil, né? Que crie para a gente uma certa intimidade, já que temos assim maior aproximação com esse nome de espírito protetor do que aproximação com o espírito do João, o espírito José, talvez nomes que a gente não tem assim, certeza, ou que não nos inspire confiança, vamos dizer assim. A questão 506 é magnífica, né? Porque Kardec pergunta: quando estivermos na vida espírita, reconheceremos o nosso espírito protetor? Quer dizer, quando eu voltar para a pátria espiritual, vou dar um abraço no meu anjo da guarda, no meu espírito protetor? Sim, a resposta dos espíritos é sim, pois frequentemente eu conhecestes antes da vossa encarnação. Eu até coloquei aqui, né? Já falei para vocês, a gente pode ter vindo para cá, encarnado já, conhecendo, né? Óbvio que a gente aqui, quando encarna, a gente tem o grau de esquecimento, mas voltando para lá, a gente a gente vai reencontrar, né? O nosso anjo protetor, né? Então a gente vai poder dar um abraço forte, falar: valeu, amigo, aí por todo esses anos aí em que você esteve aqui ao meu lado, não me deixou sozinho, né? Que juntos podemos vencer algumas barreiras. Esse vai ser um encontro muito festejado, né? Eu acredito nisso. Aqui a questão 509, ela traz para a gente a seguinte pergunta: os anjos protetores, os anjos da guarda, são todos iguais? Aí ele fala assim: cada homem tem um espírito que vela por ele.
mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dareis a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. Isso quer dizer que as missões dos espíritos sempre serão espíritos superiores, sempre terão uma missão, mas para cada espírito encarnado, o espírito protetor há de cumprir uma determinada missão, né? Então, tendo um espírito superior que vela por nós, podeis também vos tornar um protetor de um espírito que vos seja inferior. Obviamente, quando isso ocorrer, nós vamos ter, né, a nossa condição de espírito protetor em algum momento, não logo depois do nosso desencarne. E o progresso que o ajudardes a fazer contribuirá com o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que comporte a sua natureza e o grau a que tenha atingido. A questão 511, ela traz justamente esse canal de ligação, né, em que podemos fazer com os nossos espíritos protetores. Ela diz: além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo a fim de impulsioná-lo ao mal e de proporcionar uma ocasião entre luta entre o bem e o mal. Sim, né? A gente tem sempre aquela figurazinha, né, do um anjinho do bem e um anjinho do mal, né? Lutando na nossa cabecinha. Na cabeça, que vem um, vem o outro. E, na realidade, a gente tem a influência dos espíritos inferiores. E os espíritos respondem: ligado não é bem o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho, quando encontram ocasião, né? Mas quando um deles se liga ao indivíduo, faz por si mesmo. Por quê? Espera ser escutado. Então haverá luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele a cujo domínio o homem se entregar. Então a que sintonia eu vou estar ligado? Ao bem ou ao mal? Então, Chico Xavier coloca para a gente isso. Nossa mente é como uma antena, capta o que estamos sintonizando, o bem ou o mal. Depende de nós mudar a frequência, mudar o canal. A vitória na luta pelo bem, Emmanuel fala, a vitória na luta pelo bem contra o mal caberá sempre ao servidor que souber perseverar com a lei divina até o fim. Então, leis divinas, Jesus, ensinamentos de Jesus, do Mestre, e vamos em frente. Sintonia no bem, nosso espírito protetor vai estar feliz. As questões 512 e 513, elas dão mais ou menos uma ideia para a gente do que vem a ser espíritos simpáticos, né? Então, os espíritos simpáticos, eles normalmente eles podem estar ligados a gente, mas numa missão temporária, não é um espírito protetor, em geral são apenas solicitados de acordo com alguma situação próxima, pela similitude de pensamentos, de sentimentos, né? Pela essa captação, né, entre o bem, pode também ser uma captação para o mal, então são simpáticos para o bem ou para o mal, então eles podem estar, né, ligados aí, voltados para qualquer que seja o caráter. Isso são espíritos simpáticos. E Kardec faz mais ou menos para a gente um conceito, né, do que vem a ser espírito protetor. Kardec e os espíritos. O espírito protetor é aquele que tem por missão seguir um homem na vida e ajudar a progredir. É sempre de natureza superior a do progredir.
Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares, uma certa semelhança de gosto e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações é sempre subordinada às circunstâncias. E os espíritos familiares, eles se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com a finalidade de ajudá-los, porém, eles têm um poder bastante limitado. Eles são bons, mas às vezes pouco adiantados, mesmo levianos, e ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima. São pequenas coisas que os espíritos familiares podem nos ajudar. E os espíritos simpáticos podem estar tanto para o bem quanto para o mal. A questão de 516, ela vai focar exatamente isso. O nosso mau gênio, né, o espírito protetor, poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida encarnada de maneira mais direta? E os espíritos respondem, isso acontece algumas vezes. Mais frequentemente também, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados próximos, que são simpáticos ao protegido, né? Eu pensei muito nessa relação amorosa que existe entre avô e neto, né? O que é esse amor? Muitas das vezes é um amor, essa proteção, esse carinho, esse relacionamento amoroso, muitas vezes pode ser, sim, vamos dizer assim, o avô sendo um espírito encarnado, que ali tem uma missão de encarnado para facilitar ou ajudar o espírito protetor a cuidar daquele neto, que na realidade o neto seria o espírito que está sendo conduzido pelo anjo da guarda, pelo espírito protetor. Então, uma relação, né, de comunhão entre os espíritos. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente as reuniões de indivíduos por motivos particulares? Então, ele fala, os espíritos vão de preferência onde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade, mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão das suas tendências. Eu fiquei pensando na nossa casa, né? Nós estamos ali, todos nós, imbuídos num sentimento de muito amor, de muita paz, né, no nosso núcleo, e provavelmente a gente vai estar atraindo espíritos, né, bons. E a tendência, os objetivos deles seriam todos voltados para aperfeiçoamento moral. Óbvio que tudo nem tudo enfim, temos as nossas exceções, né? As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais. A gente tem Ismael, né? Sim, nós temos Ismael, que é o espírito protetor do Brasil, porque essas reuniões são de individualidades coletivas, que marcham para um objetivo comum e têm a necessidade de uma direção superior. E aqui, para a gente poder finalizar, né, o nosso estudo, já agradecendo a todos vocês, a Jesus, pela oportunidade, eu gostaria de fazer uma prece aos espíritos protetores. Essa prece está contida no Evangelho, segundo o Espiritismo, na última sessão, e diz: Espíritos bem-amados, anjos guardiões, e com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem, resignação, inspirai-nos tudo o que é bom, detendo-nos no declive do mal.
Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu anjo bom, não me abandones. Necessito da tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza a Deus enviar. Que assim seja, graças a Deus.